Bom dia, sétimo ano. Então, a gente vai fazer correção agora das atividades da página 29 e 30, que eu deixei para vocês realizarem em casa. Não era necessário postar a tarefa lá na plataforma. A gente vai fazer a correção dessas atividades. Então, lá na página 29, nós temos a letra A, certo? Onde fala ali sobre a sequência. Então, você teria que completar a sequência. E na letra A diz assim, o que deve se fazer para descobrir os termos, na verdade. Como é que a gente descobre o segredo da minha sequência? O segredo da sequência, você pode pegar o primeiro termo, é 7. O segundo é 12. Então, de 7 para 12, aumentou 5. De 12 para 17 também aumentou 5. Então, ele sempre vai somando de 5 em 5. Então, você deve sempre acrescentar 5 no somar, acrescentar mais 5, né? Ou somar 5 ao termo anterior para descobrir o próximo termo da tua sequência. Então, essa é a resposta da letra A. Daí, da letra B, pede para você assinalar se ela é uma sequência recursiva ou não recursiva. Então, recursiva, ela depende dos outros termos para tu descobrir o próximo termo. Então, ela é uma sequência recursiva. Por quê? Eu vou descobrir o terceiro termo somando com mais 5, somando mais 5 com o segundo termo. Então, é uma sequência recursiva, sim. Letra C, daí pede para você completar a sequência ali com os números faltantes. Então, os números faltantes ali eu não tenho todos em aberto, mas então eu vou falar a sequência como que ela é até o fim. Então, é 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 62, 77 e 82. Esses são os números aí da minha sequência. Na página seguinte, tem aí uma sequência que ela não é recursiva. Ele pede para pintar. Essa correção eu vou postar a correção na plataforma, em post, e daí você pode verificar se está certo ou não com aquilo que você fez em casa. Bom, esse seria a correção das atividades feitas ontem em casa, na terça-feira. E hoje, então, eu já aproveito um gancho para a gente falar um novo conceito que nós estudaremos em sala, que é o conceito sobre ângulos. Então, o que na verdade é um ângulo? Ângulo, na verdade, é uma abertura. Então, eu tenho duas semi-retas. Então, vamos supor que essas duas canetas aqui são duas semi-retas, certo? Elas partem de um mesmo ponto, certo? Então, elas têm o mesmo ponto, um início, que seria bem aqui no cantinho, certo? Onde está o meu dedo indicador. Então, elas partem de um mesmo ponto, certo? Esse ponto nós chamamos de origem, que futuramente a gente vai chamar de vértice. Então, esse ponto origem, onde essas duas semi-retas partem, chamamos de vértice. O que acontece então? O que é o ângulo, na verdade? O ângulo é a medida dessa abertura aqui entre as minhas duas semi-retas. Então, olha só, se eu tenho uma abertura menor aqui, o meu ângulo terá uma medida menor. Se eu tenho uma abertura maior, o meu ângulo terá uma medida aqui maior. Então, ângulo, na verdade, é essa abertura aqui entre duas semi-retas, certo? Lembrando que o ponto de início é chamado de vértice e que essa abertura, então, o tamanho dessa abertura é chamado de ângulo. E qual que é a medida padrão de ângulo? Graus. Então, quando a gente falar em ângulos, a gente vai associar a medida de graus. E a gente pode ver que essas medidas, esses ângulos, eles estão em várias superfícies, em vários objetos que a gente tem no cotidiano, tá? Vários movimentos, que, que na verdade puxa a ideia de ângulo, na verdade tem um ângulo ali inserido. Então, a gente vai classificar essa abertura aqui de acordo com o tamanho dela. Então, quando eu tenho uma abertura que ela exatamente faz uma ponta, imita a ponta, o lado de um quadrado, a gente diz que essa abertura aqui é de 90 graus. Se ela é 90 graus,
a gente diz o quê? Que é um ângulo reto. Então, o ângulo reto, ele imita exatamente um lado de um quadrado. Então, um ângulo reto imita o lado de um quadrado ou de um retângulo, não tem importância. E a medida, o que corresponde a essa abertura aqui, é de 90 graus. A partir que eu tenho uma abertura menor de 90 graus, menor que essa aqui que a gente viu, por exemplo, eu tenho essa aqui, ó, menor que 90, vai ser um ângulo agudo, agudo. Então, é um ângulo menor do que 90 graus. E quando eu tenho uma medida maior que 90 graus, ó, nosso 90 graus tá aqui, ó, onde tá o canetão. Tem um ângulo agora maior do que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é chamado de ângulo obtuso. Obtuso por quê? É um maior que 90 graus. E quando eu tenho um ângulo assim, ó, exatamente todo aberto, é chamado de ângulo raso. Onde é que está meu ângulo raso aqui? Ó, você pode verificar, ó, o ângulo raso é tudo isso aqui, ó. Então, esse é o meu ângulo raso, e daí o meu ângulo raso corresponde a 180 graus, ok? Que é o transferidor que vocês têm aí. Tem o transferidor, alguns alunos têm metade de um transferidor, então aquela metade do transferidor corresponde a 180 graus, que é a metade de uma circunferência também. Se tu for para analisar um pouquinho mais para frente, é a metade de uma circunferência. Então, esse é o conceito de ângulos. Na verdade, eu gostaria que daí vocês lessem a página, vou deixar no post indicado a página, e fizessem as atividades do livro também da página indicada. Vou deixar tudo ali no post, tá? Não precisa entregar e nem postar nada na plataforma. Só poste mesmo se você tiver dúvida do conceito ou ainda ficou alguma dúvida em relação à tarefa ou exercício, você me comenta lá na plataforma. Obrigado, beijinho.